Mas a gente tem uma outra preocupação muito grande aqui no município que diz respeito aos casos de dengue, né? Uma preocupação aí tanto das autoridades como da nossa população no aspecto geral. Eu fico muito feliz porque hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a visita do coordenador do Centro de Vigilância em Saúde de Camaquã, Fabiano Martins, para falar sobre esse assunto, sobre as ações que estão sendo realizadas no município com relação a esse tema também. Fabiano, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia à comunidade de Camaquã que nos acompanha aí pela Rádio Acústica FM. É um tema bem delicado que tem ganhado no estado do Rio Grande do Sul, né, uma proporção que até então não se tinha visto, né? Atualmente o Rio Grande do Sul ele possui 30 mil casos suspeitos de dengue e onde destes já praticamente 11 mil casos foram confirmados, né? Isso é o dobro do que foi o ano de 2021, como exemplo, né? Nós estamos aí encerrando o mês 4, o mês de abril, e nós já temos o dobro do número de casos do ano de 2021. Então, uma situação muito alarmante no estado do Rio Grande do Sul. E a gente consegue observar que no município de Camaquã nós não temos ainda nenhuma confirmação da doença. Porém, né, o vetor, né, que transmite a doença, que é o Aedes aegypti, um mosquito, ele está presente. Nós atualmente temos 19 focos do Aedes aegypti identificados este ano. Também é o nosso recorde de focos no mosquito. Isso nos traz um alerta, nos traz uma preocupação, e é importante que a comunidade tenha conhecimento, né, da situação epidemiológica do Aedes aegypti no município, para que se previna, né, e faça, né, a sua parte perante esses focos que nós estamos encontrando. Bom, para a gente poder explicar um pouco para os nossos ouvintes que são leigos nesse assunto, o mosquito tem que estar infectado com a dengue para ele poder transmitir. Então, a gente não sabe, esse que é o grande porém, né? A gente nunca sabe se esse mosquito está infectado com a dengue, com a chikungunya ou com alguma outra doença semelhante a essa, né? E o que é alarmante, né, que em Porto Alegre nós temos a maioria dos casos do Rio Grande do Sul, e Camaquã e Porto Alegre é uma distância muito pequena. Sim. Então, uma pessoa que vá a Porto Alegre, que venha contaminada, e nós tendo a presença aqui do mosquito, é tudo que se precisa para que haja uma disseminação da doença no município. Então, isso para nós é um alerta, né, até que as pessoas que vão a Porto Alegre, que vão para essas regiões onde está tendo muitos casos, né, de dengue, que utilizem repelentes, né, que se cuidem, principalmente a questão do repelente, que é nesse momento para as pessoas que vão viajar a principal proteção. Bom, por que nós temos, não sei se já há um estudo, né, que a gente possa comprovadamente trazer essa informação, mas o que você liga esse aumento significativo de focos do mosquito nesse ano, né? A gente já tem o dobro, em 4 meses, o dobro do número de focos que tivemos no ano passado. A gente observava já nos últimos anos algumas diferenças em relação ao mosquito, o Aedes aegypti. Anteriormente, né, eu falo ali antes de 2018, 2019, ele era muito sazonal. Se tinha muita identificação deles nos períodos de temperaturas mais altas. No inverno, praticamente, se encerrava. E a gente observou que o mosquito, ao longo dos últimos anos, ele foi se adaptando às temperaturas mais baixas, né, e sendo resistente. Então, hoje, né, a gente entra o inverno e a gente ainda encontra mosquitos, ainda encontra, né, diversos insetos que se tornaram resistentes ao frio, né? Uma das questões é essa, né? Obviamente que existe uma questão também de foco do serviço público, né, que foi o foco, né, em 2 anos aí de pandemia, se teve um foco em relação ao coronavírus. Então, acesso às residências por parte dos agentes de endemias se tornou muito restrito, e isso pode ter contribuído nestes grandes centros, como, né, a região metropolitana, para que houvesse essa disseminação da doença, né? Então, são fatores que nos últimos anos vieram a colaborar para que se tivesse essa situação que nós estamos tendo hoje.
Bom, a gente conversou na semana passada com a responsável pelo setor de endemias do estado do Rio Grande do Sul. Me fale agora o nome dela correto, mas ela conversou na semana passada sobre o papel que nós temos da nossa comunidade no aspecto geral. E falou também sobre o papel do serviço público nessa fiscalização. E uma coisa que eu até citei para ela é o seguinte: não havia a possibilidade dela falar sobre punições, por exemplo, para quem mantém o lixo no pátio, para quem não observa essas questões, para quem mantém condições favoráveis para a proliferação desse mosquito. E eu até comentei com ela que ficava difícil para ela lidar com essa situação, porque cada município tem as suas particularidades, a sua legislação municipal. Há algum tipo de punição aqui no município de Camaquã para quem não mantém um pátio, por exemplo, livre desses focos? Nosso objetivo, primeiramente, sempre é conversar com as pessoas e explicar a situação. Claro. Né? A gente sempre demonstra, né? E tanto é que a maioria das larvas, a maioria identificadas, elas são em pneus. Pneus, né? Muitas vezes vasos de flor, né? É naquele recipiente liso. Geralmente é um descuido. Que apresenta uma água limpa. Né? A gente tenta colocar para as pessoas, né, ter atenção a essas questões. Né? O Aedes aegypti, ele não está na água suja, ele está na água limpa que tem uma borda lisa. Né? É uma particularidade que ele tem dos demais mosquitos comuns. Então, quando há uma situação extrema em que represente um risco, né, à comunidade, que nós vamos lá, identificamos a larva, né, pedimos providência à pessoa: olha, o senhor vai ter que retirar esse depósito daqui, né, vai ter que corrigir. Se é algo que não pode ser retirado do local, o senhor vai ter que tapar, vai ter que cobrir, não tem como deixar acumulando água. A gente vai né, vai 2 vezes. Se não for resolvido, aí sim, aí nós abrimos um processo administrativo sanitário, já aconteceu este ano, né, inclusive, para apurar, né, se a pessoa vai ser responsabilizada ou não. Né? Então, quando nós encontramos uma larva de Aedes aegypti e a pessoa não tomar providência sobre aquilo ali, a gente faz sim as medidas administrativas, né, cabíveis e deriva num processo administrativo, sim. Claro, nós não vamos citar nomes, né, sobre esse processo administrativo que foi criado, nem a localização exata de onde for, para preservar a identificação dessa pessoa. Mas como foi esse caso específico, né? O que vocês encontraram de irregularidade e que tipo de resistência foi apresentada para sanar essa irregularidade? Na verdade, a resistência, assim, ela é mais uma conscientização das pessoas que muitas vezes não acreditam, né, que aquele tipo de recipiente pode estar sendo um local propício à criação do mosquito, do Aedes aegypti. Né? Então, se faz uma vistoria, a gente retorna, né, quando encontrado a larva, a gente retorna para fazer uma inspeção dentro de um raio, a gente estabelece um raio ao redor da residência ou estabelecimento e nós retornamos. Né? Quando a gente retornou, a gente encontrou, né, presença de larva, e aí sim, como não havia sido sanada as irregularidades na primeira oportunidade, não foi sanada, a gente, né, abre o processo para que a pessoa, né, responda administrativamente e também tenha o prazo para corrigir as irregularidades. Então, sim, a pessoa pode ficar passível de abertura de um processo administrativo sanitário quando não corrigido e apontado lá pela fiscalização de que existe criadouros ou no seu estabelecimento, né, ou na sua residência. Para a gente exemplificar, nesse caso específico, que tipo de recipiente estava com essas larvas? A primeira oportunidade foi um pneu e na segunda um vaso solto no pátio. Bom, a gente não consegue entender... o descuido, ele é passível, né? A gente entende perfeitamente, por isso que você falou, né, que o primeiro passo é recomendar. Então, pode acontecer um descuido, acabou esquecendo um pneu e tem a larva. Só que no momento que você foi alertado, só um pouquinho, a gente tem larvas, aqui a gente tem um foco do mosquito, isso é perigoso para a tua própria saúde, para as pessoas que estão no teu lar, que estão no teu estabelecimento, para os teus vizinhos também, para toda a nossa comunidade. Então, no momento que você foi alertado, o simples fato de despejar aquela água fora, de pegar aquele pneu, secar ele, colocar no local, de fazer uma destinação correta para aquele ali, aí a pessoa não tem a iniciativa de sanar aquele problema.
Infelizmente, às vezes as pessoas, né, não acreditam, né, a gente volta àquela, não acreditam que possa haver, como falei, um vaso sanitário que foi trocado e deixado no meio do pátio, né, acumulou água, um local que é liso, né, com água limpa, propício, Um ambiente perfeito para o mosquito. para o mosquito. Então o mosquito foi lá e acabou depositando os ovos e havia larva lá. Então é isso, a gente tenta cada vez mais levar a população. Nós ainda temos uma situação dentro do controle no município, né? Nós conseguimos fazer bloqueios, como eu falei, nós estabelecemos raio, a gente ainda alcança cidades onde já estão numa outra situação, não tem mais essas condições, né? Eles não conseguem mais fazer bloqueio de regiões onde haja a presença do vírus, do mosquito, e isso é muito preocupante. E é uma questão que nós dependemos da população, dependemos que as pessoas verifiquem os seus pátios para que a gente não chegue a uma situação alarmante, como a que acontece hoje em outros municípios do Rio Grande do Sul. E nós temos, né, diariamente, são 11 agentes de controle de endemias trabalhando, né, em todos os bairros do município, fazendo levantamento, chegando nas residências. Eles estão identificados com crachá. Então, que as pessoas, quando receberem eles, né, que deixem entrar, né, questionem de onde são, né, questionem se tem uma identificação e deixem entrar nos seus pátios para verificar e seguir as instruções dos agentes de controle de endemias. Bom, eu acessei um painel que foi disponibilizado pela Secretaria Estadual da Saúde, que ele mostra como é que está a questão da dengue no estado. E chamou a atenção porque ele diz ali uma listagem dos municípios e o termo utilizado é infestação por mosquito Aedes aegypti. E me chamou a atenção porque o mapa está praticamente todo amarelo. A cor amarela indica os municípios com infestação, e Camaquã está entre os municípios com infestação. Isso mostra um risco mais elevado? O que significa aquela infestação do mosquito? O que basicamente, sim, para a gente resumir, o que significa um município infestado? É tu ter a presença de uma larva ou do mosquito e em menos de um ano tu ter uma outra identificação. Então, Camaquã nunca conseguiu, a partir da infestação, que foi acho que 2017, não conseguiu ficar mais do que um ano sem encontrar larvas ou a presença do mosquito. E aí isso mantém Camaquã como sendo um município infestado. Então é isso que caracteriza Camaquã como infestado pelo Aedes aegypti, né? É a questão da larva. Por que um ano de infestado? Porque um pneu, né, ele pode estar lá seco, e o mosquito pode ter depositado os ovos lá no pneu, ter sido tirada a água, mas aquele ovo fica viável por um ano ou mais. Então, no momento que aquele pneu pegar água, aquele ovo pode eclodir, vira larva e mosquito. Então, por isso a questão de que o município, no momento que ele tem uma identificação ou de um foco de Aedes aegypti ou de uma larva, ele fica um ano, no mínimo, sendo considerado infestado, por conta dessa resistência que há dos ovos do mosquito. Para a gente entender como é complexo esse tema, né? Não é tão fácil assim de se resolver. Ele é tão complexo a questão do mosquito quanto a questão propriamente da doença e diagnóstico da doença também, que é bem complexo o tipo de exame, como que o Estado faz essa identificação. E por isso que nós vamos intensificar, né, as conversas com a comunidade em relação à dengue, que é importante que quanto mais informação as pessoas tenham, né, melhor vai ser nesse momento para elas conseguirem compreender como que se lidar com essa doença. Bom, como o município lida nessa situação, né? Você falou que nós já temos aí neste ano 19 focos, né, do mosquito Aedes aegypti na cidade. Você já trouxe a informação também que é feito um raio de ação, né, com um incremento de visitas. Quais são todas as ações que vocês fazem, estão fazendo neste momento no município? A gente, no primeiro momento, né, quando nós temos um laboratório de entomologia lá no Centro Municipal de Vigilância e Saúde, coordenado, né, pela bióloga, pela Helena, e temos uma responsável pelo programa da dengue, que é uma médica veterinária, a Grace. Então, quando nós identificamos no laboratório uma larva do Aedes aegypti, né, já é estabelecido quais as medidas nós vamos adotar naquele local. Quando um depósito, um exemplo, é um pneu que a gente consegue retirar a água, nós vamos lá, né, colocamos o larvicida, eliminamos aquele depósito, né, eliminamos a larva e conseguimos fazer
um bloqueio na região. Quando é um local que nós não conseguimos, digamos assim, eliminar completamente os recipientes, tem muito, um exemplo, tem muito pneu aqui, nós não vamos conseguir eliminar todos. Nós aí partimos por uma outra abordagem, que é uma aplicação geral de inseticida específico, né, onde só existe um inseticida que acaba pegando o Aedes aegypti. Então, são essas mais ou menos as abordagens do ponto de vista ambiental. Na parte epidemiológica, nós temos então a vigilância epidemiológica que recebe o paciente lá para a realização da coleta e encaminhamento para o estado. A gente encaminha então uma amostra, é um exame sorológico, então é feita uma coleta de sangue, 5 a 10 ml, se não me falha a memória, e encaminhado ao laboratório central do estado. Cada paciente que for considerado suspeito, que tenha ali sintomatologia compatível, ele também é informado à vigilância ambiental para nós verificarmos a residência, né, as propriedades ao redor da residência dessa pessoa e também o local de trabalho dela, bem como investigar se ela viajou nos últimos dias, né, se ela esteve em algum local que seja considerado área de risco para dengue e possa estar. Então a gente está conseguindo fazer esse trabalho no município, né, de fazer tanto os bloqueios com identificação de larva, quanto o bloqueio quando uma pessoa surge com sintomatologia compatível. Nossa, interessante, né? Essa rede toda que se monta quando há um caso suspeito para avaliar o mais rápido possível. Que legal isso. E nós temos, né, profissionais, que nem eu comentei, nós temos 11 agentes de endemias que trabalham e se dedicam, que não pararam durante a pandemia toda. Inclusive, nós fomos parabenizados pelo Estado em oportunidades, porque aqui em Camaquã nós nos adaptamos, a gente não parou. Né? A gente moldou o nosso trabalho e não parou. E o pessoal, por isso que a gente tem uma situação ainda, né, que melhor, digamos assim, do que a região metropolitana, pegando como exemplo hoje. E a gente fez, agora mesmo, nós passamos uma semana capacitando os agentes comunitários de saúde. Né? A gente fez várias turmas deles, capacitamos, mostramos para eles a parte teórica, fizemos exercício prático para que também eles possam levar a informação até as pessoas, já que eles, né, têm uma área de convivência e uma relação maior com os moradores, né, de uma determinada área. Então a gente tem feito um trabalho assim, bem exaustivo e movendo, né, e agora nós já temos ações aí que serão realizadas, né, já tenho reunião marcada para fazer mais ações a nível de demais secretarias junto, né? Nós já conversei com o vice-prefeito Abner, né, a respeito disso. Nós temos algumas ideias, né? Conversei com o secretário Renato e nós vamos estar aí abordando mais algumas iniciativas para também tentar sensibilizar a população e mostrar para eles maneiras aí que a gente possa não agravar nessa situação que nós estamos vivendo. Bom, eu tenho certeza, e esse é o nosso objetivo desse diálogo nesta manhã, de conscientizar a população e mostrar o perigo, né, da dengue. Aquele ouvinte que, a partir dessa nossa entrevista agora, ele, não, mas só um pouquinho, eu preciso tomar uma iniciativa no pátio da minha casa. E aí agora ele deve estar carregando o radinho agora, indo para os fundos de casa e olhando, poxa vida, eu tenho 5 pneus jogados. Onde essa pessoa deve pegar esse pneu e deixar o pneu, porque a gente precisa de um descarte adequado. Eu sei que é uma questão mais da Secretaria do Meio Ambiente, mas eu sei que a vigilância também está atenta a essas questões. Para onde essa pessoa deve levar o vaso sanitário, que trocou de casa, né, e deixou lá no pátio? Para onde ele deve levar agora, colocar no porta-mala de casa esse pneu, esse vaso sanitário, esses itens aí que devem ser corretamente descartados? Primeiramente, sempre que a pessoa identificar, né, esses tipos de recipientes, ela deve verificar se tem água para eliminar o depósito. Esse é o primeiro passo. Né? E o segundo passo, né, um exemplo, tem um pneu e eu gostaria de descartar. Né? A gente pede sempre que ligue para a Secretaria do Meio Ambiente para que possa receber uma orientação adequada do local. O que eu falei em relação a gente vai estar fazendo aí uma integração entre as secretarias e uma ação conjunta é justamente neste sentido.
né? Só que aí nós ainda faltam alguns detalhes para nós vermos como vamos colocar em prática e datas. Mas é neste sentido, é no sentido de fazer uma ação integrada com as demais secretarias, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Infraestrutura, principalmente, Secretaria de Saúde, para poder mostrar para a população como lidar com essas questões e a melhor maneira de eliminar. Mas tendo recipientes, principalmente como pneus, né, liga, comunica a Secretaria do Meio Ambiente que eles vão estar informando corretamente qual a destinação e o dia e local correto para destinar. Infelizmente, algumas partes da cidade de Camaquã estão feias, estão horríveis por causa dos porcalhões. Porque quem são os porcalhões da cidade? São aquelas pessoas que descartam em qualquer lugar, descartam na beira da estrada. Que tipo de ação a prefeitura pretende fazer aí para recolher esses entulhos aí? Essa é uma parte que compete mais a infraestrutura, a Secretaria da Infraestrutura, né? Inclusive, a gente vai estar abordando fazer parte do mutirão esse tema com eles, né? O secretário Coca, ele é sempre parceiro, né, dessas questões quando a gente precisa lá por parte da Secretaria da Saúde, né? Então nós vamos estar alinhando essas questões, porque a gente precisa, né, achar uma forma também, não só de agir, mas que comunicar e mostrar para as pessoas a maneira correta, né, de que vai estar sendo feito esses recolhimentos e essas ações e mostrar o benefício que vai ser, né, todo esse tipo de ação para que a gente não chegue numa situação como tem acontecido alarmante em outros municípios. Para a gente finalizar essa nossa conversa, que tipo de ações a vigilância pretende fazer no aterro sanitário? Né? Porque lá nós temos o acúmulo do lixo, né? Porque ele chega, ele precisa ser separado e tudo mais. Parte dele fica embaixo de uma aba, eu já percebi isso com garrafas, por exemplo, com pneus e tudo mais. Mas tem uma parte do lixo que chega, depois que ele é separado, que acaba ficando ao ar livre. Não sei por quanto tempo fica ali também ao ar livre, né? Mas para evitar, por exemplo, quando houver uma chuva, ter um acúmulo de água limpa, quais as ações realizadas no aterro sanitário? A gente já acompanha ali a região fazendo a identificação, né? O monitoramento dos locais, né? Não foi um local que nós tenhamos encontrado larva de Aedes aegypti, né? Mas a gente sempre recomenda diversas situações, como não deixar água parada, né? Ainda mais por ser um local. Lá não caracteriza tanto pela permanência, né, dos recipientes lá, né? Existe um fluxo bem contínuo quanto ao encaminhamento desses recipientes. Mas é uma situação que merece, como tu falou, merece uma atenção e a gente vai estar abordando sim também, verificando, para justamente, né, agora nesse ponto, estágio que nós estamos, observar também esses locais onde haja uma maior circulação de recipientes para que não virem, né, criadouros e depósitos. Bom, queria agradecer a tua participação, coordenador do Centro de Vigilância em Saúde de Camaquã, Fabiano Martins, trazendo orientações importantíssimas para a nossa comunidade. Somente através da união de toda a nossa comunidade, não adianta a gente só esperar do poder público, né? A gente precisa aproveitar e o tempo que tiver em casa, dá uma revisada no quintal, dá uma espiadinha por cima do muro do vizinho, ver como é que está a situação ali também. Importante, né? Muito importante que as pessoas, né, tenham essa consciência, né? E só colocar os bairros onde já foram identificadas as larvas para que as pessoas fiquem atentas. Foi no centro, na Viegas, Dona Teresa, Carvalho Bastos e agora no Vila Nova. Então são os pontos onde já houve a identificação das larvas, né? E a gente recomenda que as pessoas, aquelas que tenham 2 dias consecutivos de febre, né, e demais sintomas como náuseas, vômito, mialgia, cefaleia, dor no retroorbital, que seria dor atrás dos olhos, né, petequias, manchas vermelhas na pele, que elas procurem o serviço de saúde, que vai estar sendo dado toda uma atenção especial a este cidadão. Para a gente finalizar, o ouvinte mandou um questionamento sobre os cemitérios, porque lá a gente tem os vasinhos, a gente tem aquele tipo um pratinho que vai embaixo do vaso, algumas flores são em plástico e acabam acumulando água também. Que tipo de ação se faz nos cemitérios?
A gente faz ações contínuas nos cemitérios, e inclusive temos problemas em relação a isso, porque muitas vezes, né, os familiares gostam de deixar flores lá, vasos, e eu já atendi inclusive familiares que foram reclamar: mas vocês tiraram, né, o papel lá do vaso de flor que eu deixei, fizeram isso, fizeram aquilo, colocaram areia. Bom, é a medida que nós temos que adotar perante o estado de disseminação do Aedes aegypti, né, no município. Então, nós tomamos continuamente e fiscalizamos também continuamente os cemitérios, porque sim, nos cemitérios é um ambiente bem propício, e a gente pede a colaboração e o entendimento das pessoas em relação a isso. Tá certo. Obrigado, então, por trazer todas essas recomendações para os nossos ouvintes. Obrigado, Gil. Obrigado à Rádio Acústica, e fico à disposição aí para eventuais dúvidas.